Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje, EJA nível 2. Então, vamos lá estudar um pouquinho, tá? Vamos falar hoje, gente, de desigualdade social. Então, nós vamos entrar num tema novo, que nós não conversamos ainda, tá? Vamos tratar de alguns temas relevantes dentro do quadro da desigualdade social, certo? Bom, infelizmente aqui no Brasil a gente vê desigualdade social a todo momento, né? O Brasil é um país extremamente desigual e isso nos mostra um quadro de tristeza, né, gente? A gente tem países no mundo onde a desigualdade social ela é muito menor. Então essa divisão, né, errada, essa divisão da riqueza, né, é muito triste porque acaba que poucos têm muito e muitos têm pouco. Essa que é a grande verdade. Então, o que é a desigualdade social? Diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando em consideração fatores econômicos e sociais. Então, para a gente considerar a diferença social, a gente vai ter que olhar, né, poder aquisitivo, renda, né, o dinheiro mesmo daquelas pessoas e acesso a quais setores, a quais âmbitos sociais. É uma pessoa que tem um alto padrão de vida, é uma pessoa que tem um baixo padrão de vida, um padrão de vida médio. Como que isso é desenhado, né? Bom, e aqui eu trouxe uma imagem extremamente famosa. Eu falo que é difícil um livro de geografia que não tem essa imagem. Quase todo livro de geografia tem essa imagem. Ela é marca da segregação social, né? Esse termo segregação social, ele também está muito ligado à desigualdade. Ele mostra a diferença ali, né? Prática da desigualdade. E aqui a gente tem uma diferença óbvia. Esse prédio, isso aqui é em São Paulo, tá? Então é a desigualdade aí no meio urbano. Esse prédio foi construído em São Paulo e na ocasião da sua construção ele foi vendido como um imóvel de alto poder aquisitivo. Até hoje ele ainda tem um certo padrão e a gente nota que são imóveis grandes, imóveis para a época, porque já é um prédio antigo, luxuosos. Então, olha só, todos os andares, estão vendo? Com piscina privativa, né? Apartamentos grandes, espaçosos. Olha aqui, a quadra, estão vendo só? Então, é um prédio de luxo, né? Aqui. Mas do outro lado, a gente já tem uma ocupação irregular, que a gente dá o nome aqui no Brasil de favela. Então, o que aconteceu aqui foi um processo de favelização. Então, a gente vê uma porção de moradias, né, de pessoas mais simples e de pessoas com menor poder aquisitivo, e que essa área é claramente uma área de ocupação irregular. Ela não foi loteada pela prefeitura, ela não foi habilitada pela prefeitura. Foi uma área que as pessoas foram invadindo, foram construindo suas casas de uma maneira sem uma infraestrutura, sem uma logística. A gente vê aqui um amontoado de casas, a gente vê aqui uma outra rua muito estreita, então sem um planejamento urbano. Então essas pessoas que moram aqui desse lado da favela, elas têm sérios comprometimentos em questão de infraestrutura. Então elas estão sujeitas à contaminação por água, elas estão sujeitas à questão do esgoto a céu aberto, elas estão sujeitas à questão da fiação elétrica, da rede elétrica, que muitas vezes pode ser irregular e pode levar a incêndios, como a gente conhece por aí. Então, é uma situação que elas estão em vulnerabilidade. Agora, quando eu vou aqui para esse prédio, eu já vejo um prédio de pessoas com maior poder aquisitivo e que já tem acesso, né, de qualidade a todos esses serviços que eu falei, rede de água, esgoto encanado, uma rede elétrica que seja eficiente. E é interessante que a história desse prédio, gente, é o seguinte: quando ele foi vendido, quando ele foi construído, a construtora que vendeu esses imóveis, ela dizia que as pessoas teriam vista definitiva para a natureza. Ou seja, todo mundo com a janelinha, né, com essas varandas, né, bonitas, voltadas para cá, elas iam ter uma vista definitiva, porque aqui não seria construído nada, né, esse que era o planejamento da cidade, não construir nada aqui, e essas pessoas iam ter um horizonte bonito, verde. Vocês imaginam o que é isso na cidade de São Paulo, né, com aquele amontoado de prédios. Você comprar um imóvel onde você vai ter uma vista definitiva, com um lugar arborizado, era algo de extremo luxo, né? A gente se vê hoje com essa construção. Então, isso aqui é a marca da desigualdade, né? Cidades grandes, a gente vê isso com muita nitidez. A gente não precisa ir a São Paulo para ter um retrato dessa desigualdade.
Bom, e a gente tem a desigualdade, então, em vários setores. E eu trouxe mais um para a gente, que é o setor da educação. A desigualdade na educação. Então, o que acontece, gente? Olha só, aqui eu tenho, né, os meninos, as crianças esperando o ônibus escolar, e uma outra criança, que aparentemente é da mesma idade, que também deveria estar ali esperando o seu ônibus escolar, está aqui esperando o caminhão que faz a coleta urbana, né? O caminhão dos resíduos da limpeza urbana. Então, o que a gente supõe nessa imagem, né? Que essa criança está ali esperando para catar ali o lixo, para catar ali o resíduo, porque ela precisa disso para sobreviver. Infelizmente, esse é um cenário. Se a gente for nesses aterros, nesses lixões de cidades maiores, não precisa nem ser tão grande a cidade, não. Pode ser cidades até menores. A gente vai encontrar pessoas ali, não só crianças, mas pessoas que estão ali pegando aqueles resíduos, pegando aquele lixo para sobreviver, né? Então, quantas crianças estão aí nas ruas pedindo dinheiro, estão aí nas ruas envolvidas em tráfico de drogas, sendo usadas por adultos para conseguir dinheiro, ao invés de estar na escola. Então, isso é uma marca muito grande da desigualdade no nosso país. Quantas crianças poderiam ter um futuro brilhante, mas o acesso à escola está sendo negado a ela. E aí, com isso, ela pode ter o seu futuro comprometido, né? Então, isso é nítido, essa desigualdade na educação. Depois a gente tem a desigualdade na cultura. E aí a gente tem outra charge aqui, né? Então, as pessoas tentando entrar aqui, olha, pagando meia entrada e achando difícil. Olha só, tem uma pessoa construindo um muro, ou seja, aqui vocês não entram, né? E aqui, olha, a entrada, o senhorzinho até com o chapéuzinho aí, com a cartola, com o cifrão, o dinheiro, né? Quem tem dinheiro entra aqui. Não sei se vocês já pararam para pensar. A cultura no Brasil, ela é cara, né? Ter acesso à cultura, às vezes, não é tão fácil. Vocês já viram quanto é o preço da entrada de um cinema? Quanto é o preço da entrada de um teatro? Né? Não é algo tão simples assim. Não é algo que qualquer pessoa pode usufruir. Ou usufruir com uma constância maior. Muitas vezes as pessoas vão ao cinema pouquíssimas vezes, vão ao teatro pouquíssimas vezes, e o que impede essas pessoas de ter acesso é justamente o valor das entradas. Até os livros, gente, quantas vezes os livros são colocados muito altos, o governo deveria subsidiar a produção de livros, né? Não para prejudicar o escritor ou a gráfica, mas subsidiar justamente para que essas pessoas, para que essa estrutura pudesse vender os livros mais baratos, para que mais pessoas tivessem acesso, ou até mesmo algum programa de doação desses livros. Por quê? Né? A gente tem aí várias instituições públicas que fazem doação dos livros, né? Que fornece o material escolar, enfim, para as suas crianças, para os seus adolescentes, mas nem todos os lugares são assim. Né? Então, nesses locais que não acontece, as pessoas são privadas, inclusive, do acesso à cultura. Né? Então, é um tipo de desigualdade também. E a desigualdade na saúde, nossa, essa é gritante, né? Eu costumo dizer que o SUS, ele é um programa brilhante. No papel, o SUS, a criação do SUS, o modelo do SUS é muito legal, gente, é muito bacana. Porém, a gente ainda não viu ele ser aplicado com a eficiência ao qual ele foi planejado. Então, a gente cansa de ver filas gigantes nos hospitais, pessoas que acabam perdendo a vida esperando um médico para ser atendida. Então, a gente tem um cenário muito difícil na nossa saúde no Brasil. Quantas pessoas esperam na fila por um atendimento, na fila por uma cirurgia, e às vezes aquela doença não pode esperar. Né, e a pessoa vem a óbito, mesmo antes de ter um tratamento digno. Quantos médicos trabalham em uma situação degradante, em postos de saúde, sem equipamentos para um exame, horas e horas de trabalho exaustivo, né, sem o devido descanso. Então, a gente ainda vê cenas como essa da figura, olha só, uma pessoa esperando no chão, porque não tem uma cama, um leito apropriado para aguardar seu atendimento, para ficar ali internada, para ser cuidada. E agora, com a pandemia da Covid, a gente viu isso de uma forma escancarada, né? Não só no Brasil, mas no mundo. A gente viu países que tinham condição de lidar com a pandemia de uma forma muito mais eficiente do que outros. Quando a gente pegava as notícias da Europa, quando a gente via as notícias dos países mais desenvolvidos, a gente via que aquelas pessoas tinham mais acesso a hospitais. Aí a gente chegava no Brasil e via problemas. Mas se a gente for para países mais pobres que o Brasil, essa desigualdade é ainda mais gritante. Por mais que a gente pense, nosso Brasil tem muitos problemas diversos, mas existem países que ainda estão em situação mais precárias que o nosso país.
mas existem outros tantos que estão melhores. Então, a gente vê essa desigualdade não é só aqui dentro. Essa desigualdade, ela é global, né? Ela é global. E isso foi muito claro. E aqui eu trouxe um dado, que é a desigualdade do acesso às vacinas da Covid-19. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente começou a tomar nossas vacinas, lá em janeiro de 2020, a gente ficava ansiosíssimo para chegar a nossa vez de tomar a vacina, não era assim? A gente ficava acompanhando a prefeitura divulgar todos os dias, né, todas as semanas, qual dia era o dia da nossa idade, para a gente ir lá se vacinar. E quando a gente via alguns países mais desenvolvidos do mundo, a gente falava assim, nossa, lá eles já estão vacinando tal idade, olha só, o pessoal bem mais jovem já está vacinando, a gente aqui ainda está distante. Mas por quê? Porque lá eles compraram muito mais vacina, eles tinham muito mais dinheiro, e lá eles produziam as suas próprias vacinas. O Brasil demorou um pouco para começar a produzir as suas vacinas aqui na Fiocruz e outras no Butantan. Mas por quê? Porque a gente teve que comprar a tecnologia deles para trazer para cá. Esperar o insumo para trazer para cá. Lá eles já eram donos de tudo isso. Então eles conseguiram sair na frente para ter essa produção, coisa que nós aqui no Brasil não conseguimos, né? Hoje a gente está com uma grande população vacinada. E se a gente comparar a gente com países mais pobres, nós vamos ver que a gente está bem mais à frente que eles. Tem gente lá que não teve acesso talvez nem à primeira dose ainda, né? Então quando a gente olha aqui o ranking, né, da desigualdade, a gente vai procurar aqui o Brasil, olha só, a gente está aqui, ó. Então, olha só, quanto tempo será necessário para imunizar 75% da população? O Brasil foi, em média, 1 ano para conseguir esse dado, tá? Isso acabou sendo um pouco adiantado em algumas regiões, mais que outras. O Brasil acabou vacinando de uma forma um pouco desigual, mas aqui a gente demorou, em média, 12 meses. Claro que isso aqui tem a ver com o tamanho da população? Tem. Países muito pequenos, com populações muito pequenas, vacinaram mais rápido? Claro, né? Mas se a gente for pensar aqui, outros países com população grande, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma população bem grande. Olha só, ele vacinou 75% da população em 4 meses. Então, quando a gente pega esse comparativo de população, a gente vê que os Estados Unidos realmente ficou atrás. E se a gente pegar a China, 1 ano e 1 mês, a China tem a maior população do mundo, gente. Se a gente fosse contar só o tamanho da população, era para a China estar cá embaixo. Mas por que ela está aqui logo atrás do Brasil? Porque ela conseguiu fabricar a vacina. Ela tinha vacina no território nacional e ela tem muito dinheiro para fazer a compra dessa vacina. Porque se a gente for pensar só no tamanho da população, era para a China estar bem atrás. E se a gente for descendo aqui esse gráfico, a gente vai pegar aqui o Irã, a África do Sul, que são países, o Quênia, que são países que têm uma população menor que a do Brasil. E olha quantos anos eles vão demorar para vacinar sua população, em média? 10 anos, mais de 10 anos. Então, olha isso. Né? Então, são países igual o Irã, estão preocupados com conflito interno, estão preocupados com fome, estão preocupados com guerras civis, com governo opressor. Então, aqui a vacina, olha só, ela está ficando para trás. E não é uma questão de tamanho populacional, mas é uma questão de investimento, de questão de governo, de questão desse empenho, né? E de poder aquisitivo para comprar essas vacinas. Então, a gente vê que até no acesso da vacina da Covid, ficou muito claro o quadro de desigualdade. E essa desigualdade no acesso à vacina acabou aumentando o quadro de mortes nos países que demoraram mais para vacinar sua população. Então, essa desigualdade, ela acaba levando à morte, né? Pela falta aí do acesso a essa tecnologia, pela falta do acesso a essa vacina. E aqui, meninos, eu trouxe um mapa para a gente visualizar melhor a distribuição das vacinas de Covid no mundo. Então, quanto mais claro a região, menos vacinas. Menor foi o acesso à vacina. Quanto o verde mais escuro, como aqui nessas regiões, mais rápido as pessoas tiveram acesso à vacinação, tá? Mais as pessoas começaram a vacinar mais rápido e terminaram de se vacinar também mais rápido. Então, olha só, aqui eu tenho os Estados Unidos, aqui eu tenho boa parte da Europa, a China, aqui o Chile. Lembrando que o Chile está aqui na América Latina, mas em termos de DH, ele é melhor que o Brasil. A população ela é bem mais atendida nos critérios sociais, ela tem educação, saúde, de mais qualidade do que a gente aqui no Brasil. Claro que também é uma população menor, né? Mas ela consegue levar um fator social melhor para a população dela do que nós aqui. E o Brasil está aqui, né, nessa casinha intermediária, olha, como
países aí que conseguiram levar a vacina para sua população. Obviamente, tem países numa situação bem mais precária que o Brasil, né? E a gente vê o continente africano aqui com esse cenário, mas não só. Olha aqui, ó, chamar atenção para a América aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem a República Dominicana, de cá é o Haiti, um país muito pobre, que a gente tem o mais pobre da América, né? E ele também não conseguiu vacinar toda a sua população. Então, a gente nota um quadro de desigualdade muito grande nesse mapa, né, gente? E muito triste também, se a gente for pensar. E aqui a desigualdade no saneamento básico, foto triste essa também, né? Quantas pessoas não têm acesso à água encanada, quantas pessoas no Brasil não têm acesso à rede de esgoto e são obrigadas a morar em lugares de ocupação irregular, em lugares precários, em lugares que a sua vida acaba correndo risco, como é o caso dessas pessoas que estão aqui nessa imagem. Então a gente olha aqui, gente, o esgoto, olha, caindo a céu aberto, um acúmulo de lixo. Isso aqui, ó, é vetor de doença. Então, além das pessoas que estão morando num local insalubre, um local com uma característica muito ruim, elas ainda estão expostas a uma diversidade de doenças, tá? Então, é isso que acontece, principalmente nas grandes cidades, mas acontece nas pequenas também, tá? Claro que isso é um cenário que também acontece em lugares menores, mas nas grandes cidades isso é muito claro, isso é muito evidente, tá? E aqui eu trouxe o mapa da desigualdade no mundo pra gente, tá? Quanto mais claro, no caso aqui essa cor acinzentada, que não tem nem dados, porque são regiões muito pobres, a gente tem uma desigualdade maior. Então, olha só, esses países em verde são os países com a menor desigualdade do mundo, tá? Então, aqui a gente tem a menor desigualdade. Esses países em amarelo também tá decrescendo, né? Aqui é um pouquinho maior a desigualdade. E quando a gente chega nos vermelhos, são os locais do mundo onde a gente tem a maior desigualdade social. Olha o Brasil aí, né? Com uma grande desigualdade social. É um quadro triste e vergonhoso para o nosso país, onde a renda é extremamente mal distribuída e a população precisa de ajuda do governo para sobreviver. Então, a gente tem esses auxílios que o governo cria e eles são necessários, igual a gente tinha o Bolsa Família, agora é o Auxílio Brasil, a gente teve aquele auxílio emergencial na época da pandemia, mas por quê? Porque as pessoas não conseguem sozinhas se manter. Mas isso, gente, é reflexo de um quadro social, de um quadro econômico que está instalado há tempos no nosso país. Tá? Então, é um retrato mesmo dessa condição de desigualdade que o nosso país tem e que precisa ser mudado, mas a gente sabe que tem um longo caminho para isso. Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente tratou aí de vários temas relativos, então, à desigualdade social no nosso país, certo? Então, meninos, espero aí ter colaborado para que vocês tenham aprendido um pouquinho, para fazer vocês pensarem um pouquinho nessa questão da desigualdade social. Eu desejo a vocês bons estudos, tá? Continuem firmes aí acompanhando as nossas aulas, estudando, se dedicando. Parabéns para quem está aí conosco. Um beijo enorme e até mais. Tchauzinho.